Vamos abrir o texto base. Está lá em João 4, no versículo de número 4. Alguém sabe o que é? João 4? Sem abrir. Alguém chuta? Nenhum chute? João 4? Alguém? Obrigado, dona Vera. Mulher samaritana. E nós vamos ler esse texto inicial, que está lá em João 4:4. E eu queria que você lesse e repetisse comigo. Vamos lá? 1, 2, 3 e era necessário passar pela região. Vamos lá ler todo mundo juntos, repetindo? Era necessário passar pela região a Samaria. E era necessário passar pela região o Samaria. Quem está do seu lado aí, fala para ele também, para ele não esquecer. Passa por Samaria. Fala para ele aí. Vai ter que passar por Samaria. Fala para ele. Tem que passar por Samaria, não tem jeito. E você vai entender já já por que eu estou focando tanto nesse texto. Porque é necessário, muitas vezes, passar por Samaria. Nós estamos falando de um texto onde o Senhor Jesus, certa vez, enquanto João Batista batizava, Jesus estava nesse caminho e falaram que Jesus estava batizando mais do que João Batista. Só que, como diz o versículo 2, ainda mesmo que Jesus não batizava, mas os seus discípulos. Ou seja, só para a gente entender esse contexto inicial, existe uma disputa entre aqueles que falavam de Jesus e aqueles que falavam de João Batista. Tanto que João Batista, ele vai falar, eu sou apenas a voz que clama do deserto, preparar o caminho do Senhor. Ou seja, nós estamos falando de um contexto onde há tipo uma disputa. O time João Batista e o time Jesus, né? Não, a minha igreja é melhor do que a outra, porque a minha igreja é achar acima de todas, a minha igreja. O time de Jesus e o time de João Batista. Então, Jesus ele vai se retirar da Judéia e ele vai para a Galileia. E eu pedi para as minhas amigas da mídia para botar um mapa aqui para a gente, porque professor de história precisa ter o contexto histórico, não tem jeito. Quando eu comecei a ler essa pregação, eu comecei a me questionar muitas coisas e eu fui para o contexto histórico. Tá, e daí? Ele teve que passar por Samaria. Tá, por quê? E aí? O que significa isso? Tá? E eu quero mostrar para vocês o que significava isso, né? Essa região aqui é a região da Judéia e Jesus vai subindo para a região da Galileia. Então nós temos, existiam dois caminhos que os judeus geralmente faziam quando saíam e passavam para essa região. Existia o caminho litorâneo e existia o caminho pelo Rio Jordão. Aqui, ó, é o Rio Jordão, tá bom? E aqui é o caminho do Mar Mediterrâneo, pelo Mar Mediterrâneo, pelo litoral. Só que Jesus, versículo 4. Jesus, peraí, nós temos dois caminhos principais. E Jesus nesse momento, está falando aqui pra gente que
era necessário passar por Samaria. Necessário mesmo? Os judeus evitavam passar pela Samaria. E se você observar, nessa imagem aqui, não sei se dá para ver muito bem, mas depois eu posso passar para os irmãos. Mas é uma região até, aqui ó, nessa área em branco, uma região mais montanhosa, né? Uma região com alguns montes, umas cadeias montanhosas. Inclusive, um dos templos ficava lá, e eu já vou falar sobre ele, em uma montanha. E se você observar bem, esses caminhos eram mais tranquilos de se fazer e não precisava passar por Samaria. Mas era necessário passar por Samaria. Algo interessante para a gente, obrigado meninas da mídia, esse contexto inicial. É preciso a gente entender o porquê era tão necessário então. Eu não sei se vocês sabem, mas existia um conflito entre os judeus e samaritanos. E esse conflito nós vamos ver em diversas passagens bíblicas. Diversas vezes vai haver essa alfinetada entre os judeus e os samaritanos. Inclusive, em Lucas, nós podemos ver isso muito bem, quando Jesus está indo para Jerusalém. Deixa eu só confirmar o versículo bíblico exatamente. Mas Jesus, quando vai para Jerusalém, ele fala, olha, vai alguém na frente e vê se há uma hospedagem, uma passagem, né, para a gente ficar. Lucas 9:55. Perdão, 53, vamos voltar um pouquinho. Só que quando chegaram no local, não receberam em Samaria, né? Quer voltar mais? Vamos voltar mais que a gente tem tempo. 51. E aconteceu que completaram os dias e seria elevado ao céu, e Jesus manifestou um semblante, a firme resolução de ir para Jerusalém. 52. E enviou mensageiros à frente, e indo eles entraram numa aldeia para lhe preparar uma pousada. Eu quero ver as alfinetadas agora que a gente vai entender esse conflito entre judeus e os samaritanos, antes de entrar na mensagem específica. Pode passar. Mas não receberam, porque o aspecto era de quem ia para Jerusalém. Pessoal, os samaritanos não receberam porque o aspecto era de quem ia para Jerusalém. Só para vocês terem uma ideia desse conflito. Quer mais? Então, Tiago e João perguntaram, Senhor, quer que mandemos descer fogo do céu para os consumir? Olha esse conflito, ao ponto de falar, esses caras estão de brincadeira com a gente, estão abusando. Vamos pedir para que caia fogo do céu nesses samaritanos aí, consuma tudo, morra todo mundo logo de vez. Tanto que Jesus vai chamar eles de filhos do trovão, porque os caras eram... Isso. E Jesus vai falar o quê? Qual é a resposta de Jesus? 55, né? Jesus, porém, repreendeu. Falando o quê? 56. Repreendeu, dizendo, vós não sabeis e que espírito sois, porque o Filho do Homem não veio para destruir as almas, mas para salvá-las. Jesus tem a intenção de salvar as almas. Por isso, é necessário ir para Samaria. Quantos estão entendendo já, começando a entender? Pastor, estou quase entendendo. Alguém já sentiu raiva muitas vezes? Ou um sentimento de inquietação falando, essa pessoa nem merece receber a palavra de Deus? Alguém já olhou para alguém no seu trabalho e falou, eu não vou pregar Jesus aqui.
ou então já olhou para algum familiar, algum colega, ou na escola, na faculdade e falou: eu não vou pregar aqui não. Só que o Senhor Jesus está falando nessa noite, é necessário que a gente vá para Samaria. Eu já contei essa história, muitas vezes eu vou tirar sangue e acontece o caos comigo, Jorginho, porque não acham, não encontram minha veia de jeito nenhum. Uns falam que tem um tecido adiposo, outro fala que não é assim mesmo, que não encontra, mas sempre, desde sempre que eu precisei tirar sangue, nunca encontram a veia para tirar sangue. Então, o que tem que tirar? Tem que tirar aqui na mãozinha. Dessa vez foram quase 15 tubos, 14 tubos, sei lá, na mão. E eu já chego lá, a Carla sabe. A Carla fala: amor, não deixa furar. Porque da outra vez foi fura. A moça até rodou a agulha para ver se achava e nada. Não encontrava. E eu já cheguei falando: fura aqui, porque não encontro. Aí sempre o pessoal fala: não, calma, vou conseguir. Aí amarra o garrote, trava aqui. Até mostrei para Carla, ficou a marca aqui da outra vez. Travou, e nada, e tira aqui pela mão. E teve uma vez que eu precisei fazer a curva glicêmica, né? Quem já conhece ou quem já fez sabe que tem que tirar vários frascos, né? E várias vezes. Então tem que tomar, aí esperar um pouquinho, tirar de novo. E eu não sou acostumado a ver TV, né? E estava passando na TV, Pastor Rodrigo, algo que não sei quem gosta, mas é aqueles programas da tarde de balança, não, de balança, né? Balança, aqueles programas de olha o helicóptero aí, olha fulano de tal, olha aí, eu quero imagens, eu quero mais, mostrando. Aí o cara, a mulher que decapitou a cabeça do marido, que não sei o quê, então corta para não sei aonde, roubo na rua, não sei o quê. E eu tava ali assistindo e comecei a ficar assim, desesperado com o que estava acontecendo, e algumas cenas de coisas caóticas. E cada vez que mostrava algo mais caótico, ao ponto de eu pedir para a moça falar: moça, eu já estou com raiva desse traficante, desse safado que está aí, pelo amor de Deus, desliga essa TV, troca de canal, faz qualquer coisa. E eu me questionei ali no momento, e eu falei: como que o Senhor tem tanta compaixão, e Ele morreu até por esse cara que eu estou pensando que não tem perdão para ele. Eu não sei quantos já viram a história de uma mulher que botou a criança viva, bebê, dentro do forno e cozinhou o filho. Ou a mulher que cortou a criança em pedaços e, para não ser pega, colocou dentro do ralo sanitário, do vaso, e deu descarga. E eu fico pensando: como que tem perdão para esse tipo de coisa? Pela minha carnalidade, como que eu prego para esse tipo de gente? Pela minha carnalidade, como é que eu falo de Jesus para essas pessoas? Pela minha carnalidade, como é que eu olho para o lado e consigo entender que se ele tiver arrependimento, genuinamente ele vai ser salvo? Porque o nosso jeito de olhar é um jeito julgador humano. E a nossa justiça, ela é uma justiça humana. Por isso, os judeus, eles tinham essa acidez de tratar com os samaritanos, e os samaritanos, como a gente acabou de ver, também tinham essa alfinetada com os judeus. E um achava que estava mais certo do que o outro. Mas Jesus vai falar algo importante. Ele vai falar aqui. Vai falar o que, gente? Que era necessário passar por Samaria. Quantas e quantas vezes não olhamos para o lado e falamos: esse aí não tem salvação. É necessário
pregar para ele e passar por Samaria. O que vai acontecer então? Em 722 a.C., os assírios vão atacar o reino do norte, em Israel. E o que vai acontecer? Boa parte dos judeus são levados ao cativeiro, muitos são trazidos, e os assírios vão meio que se misturar com a cultura judaica. E essa mistura vai fazer com que alguns judeus se casem, tenham família, se constituam e formem um novo grupo com os gentios. Então, a cultura judaica vai meio que se desvirtuar por conta dessa mistura, e essa mistura vão se chamar os samaritanos. E esses samaritanos eram quem? Acreditavam que só existia a Torá como lei. Ou seja, eles só acreditavam da Torá apenas no Pentateuco, toda a lei judaica, né? Não só a Torá, toda a lei judaica. Eles acreditavam que só o Pentateuco era a regra para eles. Não só isso, eles misturavam um pouco com algumas leis gentias. E outra coisa, eles acreditavam que o monte, volta lá na imagem, por favor, se puder, Dudinho, o monte que eles precisavam adorar não era em Jerusalém. Tanto que vai ser um questionamento de quem? Da mulher samaritana. Então a gente pode ver aqui que existia em Jerusalém o templo, mas os samaritanos adoravam no monte Gerizim. Então, existia um templo ali, nesse monte, que era onde os samaritanos adoravam. Nesse monte, onde aconteceram fatos importantes bíblicos, aonde? No Pentateuco. Então, boa parte dos textos do Pentateuco não citam lá em Jerusalém. Eles vão citar o monte Gerizim. Por isso os samaritanos falam, ei, o lugar para adorar não é em Jerusalém, é nesse monte. Ok? Inclusive Elias, onde caiu o fogo do céu, próximo a essa região, toda a parte do Pentateuco vai ocorrer próximo a essa região. Já em Jerusalém vai vir depois. Por isso eles falavam, não é em Jerusalém, é aqui. Isso vai causar um bafafá. Porque os judeus vão falar, peraí, não, é em Jerusalém que a gente tem que adorar. Não, vocês estão aí se enrolando todo, falando que só a Torá que presta, não, só o Pentateuco que presta, não. A gente tem outros textos que vão, como os profetas, as mensagens desses profetas, nós vamos ter outro compêndio. Então eles falavam, não, isso aí não serve, o que serve é só o Pentateuco. Então ficava uma briga entre os samaritanos e os judeus. Ainda mais, os homens e mulheres, além da lei judaica, né, além da cultura judaica, não poderem se comunicar com outros que não forem da tua família, até entre os samaritanos, isso, entre os judeus e samaritanos, isso era totalmente incomum. Se não fosse alguém da sua família, não podia ficar de bate-papo. Por isso, causou estranheza, inclusive, quando os discípulos chegam e vê Jesus falando com aquela samaritana. Por isso, para a gente introduzir esse tema, é importante a gente entender o porquê que era necessário passar por Samaria. Porque os samaritanos eram, é possível a gente dizer isso, que eram odiados pelos judeus. E vice-versa. Por isso Jesus, ele vai ter uma necessidade, o primeiro ponto, uma necessidade divina. Por quê? Não era uma opção passar por Samaria. Era uma missão passar por Samaria. A palavra necessário significa aqui nessa ideia, obrigação divina, propósito inevitável, agenda do céu, ou seja, Jesus não estava sendo guiado pelo conforto. Jesus estava fazendo a vontade de Deus. Muitas vezes nós queremos fazer aquilo que é mais fácil para a gente.
Muitas vezes nós queremos fazer aquilo que é mais tranquilo, mais confortável para a nossa própria vontade. Mas muitas vezes nós temos que nos sacudir quem está perto da gente e falar: é necessário passar por Samaria. Porque Deus tem pessoas específicas e obras específicas no caminho que Ele tem para nós. Muitas vezes, quando encontramos outras pessoas, às vezes a outra pessoa fala assim: poxa, não estou legal, meu casamento está assim. O que a gente tem falado? É assim mesmo, isso passa. Ou a gente fala: Deus é com você. Posso fazer uma oração? O que você está passando? A gente não está acostumado, quando perguntam se está tudo bem, o que você responde? Está tudo bem. Até alguém dizer que não está tudo bem não. Aí você fala: quê? E aí, como é que você está? Está tudo bem? Aí o que você responde? Tá tudo bem, está tudo legal. Em casa está um terror. Mas você responde: está tudo bem. Até que você passa falando: não está tudo bem. E agora? Eu nunca cheguei nessa parte. O que faz? Pessoas que nós encontramos durante o caminho, precisamos que o Espírito Santo direcione a nossa caminhada. O que significa isso? Incomodar os nossos corações, direcionar os nossos encontros, nos empurrar para lugares que nem sempre gostaríamos de estar, mas a missão do Senhor é que passássemos por aquele lugar. Na quinta-feira, quem veio, eu falei um pouquinho sobre isso, sobre ir a lugares que talvez a gente não queira, mas o Senhor tem uma missão e um plano conosco lá. Muitas vezes nós evitamos passar por certas pessoas, evitamos passar por certos lugares por causa de orgulho, por causa de preconceito, por causa do passado daquela pessoa, ou então a gente passa por alguém que está precisando da nossa oração, ou alguém que é muito chato, que a gente desvia e fala: isso aí não é problema meu não. Só que Deus continua dizendo para nós nessa noite: é necessário passar, é necessário conversar, é necessário orar, é necessário passar por situações incômodas muitas vezes, para que o Senhor possa fazer a obra, e uma grande obra, na vida de alguém, de uma família, de uma casa. Pastor Péricles deu o exemplo da irmã Silvana aqui, que através de um link, de um culto, através de um link, na pandemia, começou a ouvir as pregações, e não só ela, mas a sua casa, sua família, suas netinhas, escutaram a palavra do Senhor. Aí a gente fala: pô, mandar link do culto para alguém dá muito trabalho. É necessário passar. Às vezes, eu não sei quem já esteve muito atrasado para ir para algum lugar. Às vezes a gente até se atrasa muitas vezes. A gente tem que se entender: por que eu estou aqui, né? Por que eu vim parar aqui? Você já se perguntou? Eu estou naquele meu trabalho lá, por que eu estou naquele trabalho? Por que Deus colocou aquela pessoa do teu lado ali para você conversar com ela? Às vezes a gente fala de tudo, futebol, né? Sobre a família, sobre os filhos, sobre isso, sobre aquilo. Só que verdadeiramente a gente tem que perguntar: está tudo bem mesmo? Está tudo bem mesmo? Você precisa de uma oração? Sabe por quê? Porque aquela mulher estava com sede. Ela foi, no versículo 7, João 4:7, a mulher veio tirar a água. A mulher veio lá de Samaria para tirar a água. Ou seja, aquela mulher foi ao poço ao meio-dia. Muito estranho. E quando eu estava estudando um pouco sobre o sermão, eu vi que
meio-dia não era um horário muito comum para se tirar água do poço. Por quê? Alguém sabe? Muito sol, quente, né? Uma região ali, meio que clima desértico, próximo. Então, era uma hora que não era para ela estar ali. Mas alguns teólogos, né, se questionam por causa disso, né, pastor Rodrigo? Por que ela estava ali ao meio-dia? E alguns falam que talvez por vergonha. E a gente vai entender depois por que a vergonha. Ela provavelmente ela até evitava estar num ambiente com muitas pessoas. Ou seja, aquela mulher que estava com sede evitava algumas pessoas porque ela sentia rejeitada, vergonha, dor por algum pecado cometido público e ela tentava sair ali da direção daquelas pessoas, por isso que ela foi provavelmente ali a meio-dia. E Jesus estava passando por aquele local, justamente naquele momento. E Jesus transforma aquilo que era uma rotina num encontro genuíno e maravilhoso. Irmãos, enquanto eu estava estudando esse texto, eu entendi que Jesus realmente tinha que passar por aquele lugar. E eu me coloquei naquele lugar porque quantas e quantas vezes nós nos rejeitamos os nossos caminhos, ficamos até bravos com os nossos caminhos. Mas eu, desde que voltei da Argentina, eu faço essa oração, né? O coração do homem pode até fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. E eu peço a Deus, Senhor, usa a minha vida, fala comigo, faz com que eu possa ser canal de bênção para outras pessoas. Eu peço, Senhor, que a faculdade que eu estou fazendo, que o meu trabalho, que eu possa ser vida para outros, até na escola onde muitos não são cristãos, mesmo sendo uma escola confessional, que eu possa ser vida para outras pessoas. E eu me coloquei aqui numa situação incomodada, e provavelmente você deve estar incomodado com essa mensagem de alguma forma, porque você está falando, lá vai o pastor falar de pregar para alguém, meu Deus, que saco, né? Porque eu fiquei incomodado quando eu li esse texto. Porque é uma situação incômoda. Pregar para quem não quer, pastor Rodrigo, é muito difícil. Pregar para quem não quer é muito complicado. Você já passou por isso? Eu já passei por isso. Eu já passei por isso porque muitas vezes, toda terça-feira, tem a chapel lá na escola e os alunos são obrigados, porque não é obrigado, mas eles têm que ficar lá dentro. E às vezes eu tenho que pregar para eles. Aí um está jogando videogame, o outro está deitado no banco, o outro está não sei aonde. E às vezes eu tenho que pregar para quem não quer. Ou então eu estou dentro de uma sala de aula, que eu sou professor de Bíblia, e eu tenho que pregar, eu tenho que explicar e ensinar a Bíblia para uma turma que tem um aluno cristão às vezes. Que é desafiador. E olham para mim e falam, mas para que a gente tem que aprender Bíblia? Eu nem cristão sou. Eu não sou nem da igreja. E eu tenho que passar, não é uma aula, eu tenho que passar um ano inteiro com eles. Uma coisa é sei lá pregar um dia, né? Outra coisa é passar toda semana tendo que ensinar a Bíblia para quem muitas vezes não quer. Só para você entender, Jesus ele encontra aquela mulher e ele tem um encontro com ela e ela fala, né? Bem característico aí, e a fala dela resume o porquê que ela estava tão envergonhada. Como pode ir lá comigo no 4:7? Quem está comigo, dá uma glória a Deus aí. Jesus pede para ela o quê? Dá-me de beber. Porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Então Jesus estava ali com ela. E disse, pois, a mulher samaritana, como você, sendo judeu, me pede de beber a mim, que sou mulher samaritana? Ou seja,
não sei se você já escutou isso. Você, cristão, está falando comigo? Na minha faculdade, eu escuto isso várias e várias vezes. Eu não imaginava que você, cristão, era tão alegre. Eu escuto isso demais. Às vezes eu faço umas brincadeiras, né? Umas piadinhas, né? Aquelas coisas e tal. Ainda mais o pessoal ali brinca. Caramba, você ri, é crente. E o pessoal, né? Todos sabem que eu sou pastor, é público. Você é pastor e ri, né? E está aqui com a gente, sentado aqui na mesa com a gente, estranho, né? Você é cristão, caramba! E está aqui sentado com a gente. E muitas vezes causa assombro em outras pessoas. Caramba, você é crente, né? Desculpa, não pode falar contigo não. E essa mulher, ela estava assustada, porque um judeu estava falando com ela. E Jesus respondeu e disse: se tu conheceres o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pediria e te daria água viva. Então nós vamos ver que a mulher vai dizer no versículo 11: Senhor, tu não tens como tirar água e o poço é fundo. Onde, pois, tens essa água viva? És tu maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu esse poço? E bebendo ele próprio dele, e os seus filhos e o seu gado? E Jesus respondeu e disse: qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu der nunca terá sede, porque a água que eu der e fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. E a mulher falou: Senhor, dá-me dessa água para que eu não tenha mais sede e não venha daqui tirá-la. Ou seja, a mulher estava aqui falando: toda vez eu tenho que vir aqui num calor de meio-dia, me ensina onde é que tem essa água. E Jesus fala: é simples, vá e chama o teu marido. Clima de tensão no ar. Se fosse a novela Avenida Brasil, ficaria tudo preto e branco. E a mulher respondeu: Senhor, eu não tenho marido. E Jesus disseste bem, tu não tem marido não, porque você teve 5 maridos, e agora o que tens não é o teu marido. E isso disseste verdade. Quem quer buscar água viva precisa estar com verdade no coração. Para aqueles que querem buscar água viva, e Jesus Cristo, por mais os 5 maridos que ela teve, os corações quebrados, os corações frustrados provavelmente, tentativas frustradas de ser feliz, aquela mulher, ela chega com Jesus e fala verdade. Por isso, em nome de Jesus, a sede espiritual, ela não se mata com os prazeres, ela se mata com a fonte de água viva. Por isso, essa mulher certamente buscava preencher essa fonte de água viva de várias maneiras. Provavelmente ela tentava preencher e matar a sede de várias formas. E quem nunca percebeu pessoas tentando matar essa sede de alguma forma? Tem gente que mata a sede em vícios, em relacionamentos quebrados, tóxicos. Tem gente que mata e quer matar a sede de alguma forma assistindo a rede social e falando: eu queria ter essa vida aí para... Se eu tivesse, Jorginho e Flávia, essa vida que está mostrando aqui, aí eu seria saciado da minha sede. Quantos estão entendendo? Digam glória a Deus. Pessoas tentam a todo momento matar a sua sede de diversas formas. Aquela mulher, ela teve 5 maridos, mas pessoas tentam matar essa sede em empregos.
Pessoas tentam matar, não, esse emprego ainda não está bom para mim. Quando eu tiver tal coisa, aí eu vou ser feliz. Pessoas tentam matar essa sede em igreja. Essa igreja aqui, opa, caramba, será que eu estou bem nessa igreja? Não sei, acho que eu vou para outra, não matou minha sede ainda. Eu vou para outra, e vou para outra, e vou para outra. E daqui a pouco o cara está colecionando carteirinha de igreja. Não, peraí, essa aqui eu já fui, não posso voltar lá não, peraí, bota de volta. Porque está tentando matar a sede de alguma forma. É como a história que eu conto lá na disciplina de projeto de vida. Que o menino é adolescente, igual o Luquinha, assim, que está terminando, as meninas que já terminaram, e falam, opa, caramba, tu está no ensino médio? Quando você se formar, aí sim você vai ser feliz. Aí o Luquinha está ali, fala, caramba, pá, Luquinha não, vou usar outra pessoa, não tirou o Luquinha. Caramba, tu vai ser feliz quando estiver no ensino médio, quando acabar o ensino médio? Está no fundamental, né? Vai para o médio, vai ser o cara. Chega no ensino médio. Quando você se formar e for para a faculdade, aí é que você vai ser feliz e vai descobrir. Aí o cara fala, vou para a faculdade, aquece que eu estou chegando na faculdade. Aí chega na faculdade e tenta buscar essa alegria. E chegam lá para ele e tem um professor que bate no ombro e fala, né? Igual lá na faculdade, Lucas e Carla sabem. Está tentando ser rico com odontologia? Esquece, desiste. Quando você fizer uma pós-graduação, uma especialização, aí sim você vai ser feliz. Aí acaba a faculdade, busca a pós-graduação, é agora que eu vou ser feliz. Pô, a minha vida está desse jeito, é por causa disso. Já ouviu isso em algum lugar? Diga misericórdia. A minha vida está assim por causa disso, por causa desse emprego aqui, porcaria. Aí consegue a pós-graduação e olham para você e falam, esse mercado de trabalho aqui você não vai ter espaço não, você está muito especializado. Você tem que buscar algo maior, buscar um cargo maior. E busca o cargo de chefia e fala, não, você acha que alcançou o maior nível? Quando você se aposentar, aí você vai ser feliz. E a pessoa se aposenta e percebe que passou a vida inteira buscando a felicidade, fazendo coisas. Quando a oportunidade de ser feliz estava a todo momento na sua vida. A gente tenta buscar matar a nossa sede com várias formas. Em relacionamentos, colegas, prazeres. Não, deixa eu fazer isso, porque agora eu vou matar a minha sede. Só que Cristo oferece uma fonte em que ela jamais voltaria a ter sede. Quantos podem dizer um glória a Deus? Cristo oferece uma fonte que jamais ela retornaria a sentir sede. Dá um glória a Deus aí. Cristo oferece uma fonte que jamais ela retornaria a ter sede, porque ela buscou isso em todos os lugares. Ela buscou isso em vários maridos, mas até aquele que ela estava não era nem dela, e ela buscava saciar essa sede. E Cristo fala, vem até a mim, que eu vou mostrar para você que tudo isso que você busca vai ser saciado com a presença santa do Espírito Santo. Não basta só você ter um galão dentro de casa, uma hora aquela água vai acabar. Nos prazeres momentâneos, uma hora acaba. Estava vendo um rapaz falando sobre o vício de drogas, por que ele acontece tanto? Porque ele é tão momentâneo que busca cada vez mais. E muitos viciados em drogas, aquela droga ali já não está mais pegando nele, então ele busca uma mais forte ainda. E quantos vícios nós não temos, que muitas vezes não é mais o suficiente, buscamos outras coisas. A gente quer tanto comprar uma coisa, abre a nossa lojinha na Shopee, eita terra, e quando compra fala, era isso, quando eu comprar tal coisa vai ser bom. Dê uma misericórdia aí, alguém tem lojinha, quem comprinha aí, gente? Carrinho tá cheio?
no Mercado Livre, eita. Vai botando no carrinho, quando fala, agora sim, quando eu comprar, vai ficar show de bola. Às vezes a gente tem certos vícios pequenos para tentar saciar a nossa felicidade. Mas Jesus fala, vinde a mim, que eu estou pronto para saciar essa tua sede. Dá um glória a Deus bem forte aí, se você está entendendo. Por isso, haviam barreiras que precisavam ser quebradas. E que barreiras eram essas? Primeiro, em João 4,9, tem uma inquietação daquela mulher, que foi o quê? A barreira cultural. Ei, como que judeu está pedindo água por uma samaritana? Jesus atravessa esse preconceito cultural. A barreira social. Um homem pedindo água por uma mulher samaritana em público. Ou seja, caótico isso. E a barreira moral. Por quê? Jesus está conhecendo o pecado que aquela mulher tinha. Por isso Jesus, ele vai trazer graça. E essa graça não pergunta para a pessoa de onde que ela veio, mas a graça, ela está mostrando o quê? O caminho que devemos seguir. Jesus não está importando o que se passou com a vida daquela mulher. Se ela se arrepender genuinamente dos seus pecados, ele estava pronto para oferecer água viva para ela, porque Jesus acreditava aonde que aquela mulher ia chegar. E alguém sabe para onde que foi? 4,39. E muitos dos samaritanos daquela cidade creram nele. Alguém pode dar um glória a Deus por causa disso? Olha aí. Muitos samaritanos creram em Jesus Cristo por causa do testemunho daquela mulher. Ou seja, ao ponto de dela pregar para uma cidade, para um local, para uma região e falar: Jesus Cristo é o meu Senhor. Vem. Quantos agora conseguem entender o porquê que é necessário passar por Samaria? Dá um glória a Deus aí, porque muitos creram nele por causa da sua palavra, e diziam à mulher: já não é pelo dito que nós cremos, porque nós mesmos o temos ouvido e sabemos que verdadeiramente o Cristo é Salvador do mundo. Essa mulher, ela tem uma inquietação, e ela pergunta: Senhor, aonde que é para adorar? Palavra do pastor Lucas pela manhã aí, sobre adoração. Mas Senhor, tudo bem, disseste bem, eu não tenho marido, tá ok, isso é verdade, perfeito, mas onde é que eu adoro agora? Se o Senhor tem uma fonte de água viva. Jesus, né, vai trazer verdadeiramente essa palavra para ela, porque os samaritanos adoravam em Gerizim, e os judeus adoravam em Jerusalém. Tá, é para adorar onde? E Jesus vai responder no versículo 21, mulher, crê-me que a hora vem, em nem este monte, nem em Jerusalém, adorareis ao Pai. E é óbvio que eu trouxe uma imagem. Coloca, por favor, quem é que está ali? Dudinha. Coloca, por favor, a imagem a primeira que eu mandei. A primeira imagem, não, provavelmente está na ordem errada. Sim, mas tem outra bem parecida com essa. Aí. Isso aí, pessoal, fica no Monte Gerizim. E era o templo antigo dos samaritanos. Dá para ver? Não, né? Desliga aí, por favor.
Não adiantou muito, né? Olha aí, esse é o templo dos samaritanos. Pode voltar para aquela outra. Lá no templo, lá no Monte Gerizim. Olha aí. O que sobrou? Isso dos samaritanos. Agora eu quero mostrar para vocês dos judeus. Pode passar. Pode voltar, mas passar, né? Talvez. Pode passar. Pode passar. Tem mais uma aqui, olha aí, pessoal. Isso sobrou um muro de contenção que não foi nem feito pelos próprios judeus. Esse muro foi feito por Herodes para servir de contenção para o monte, né? Para o morro. Então era uma forma de estrutura. E eu pesquisando descobri que o que sobrou, esse muro, que é chamado de Muro das Lamentações, aquele volta aí, Dudinha. Aquela parte aqui, essa parte aqui é a anterior, volta. Essa aqui. Isso aqui são coisas da estrutura, não foi o templo que sobrou. Ou seja, pode voltar, anterior, volta, não, aí. Se vocês observarem, aqui está o Muro das Lamentações, aqui boa parte da entrada do que seria o antigo templo, mas só sobrou a estrutura. E eu pesquisando descobri que não sobrou nada do templo. E no ano 70, com os romanos, devastaram. O que eu quero dizer com isso? Pode ligar, obrigado. O que eu quero dizer com isso? A dúvida daquela mulher era onde adorar. E Jesus respondeu: vai chegar um tempo em que nem no monte, nem em Jerusalém, você vai conseguir adorar. Mas o Pai busca, você pode dar uma glória a Deus por isso. O Espírito Santo, versículo 24, se preocupa, se importa nos que adoram em espírito e em verdade. Muitas vezes nós estamos muito preocupados, ansiosos, para matar a nossa sede de alguma forma, mas o Senhor Jesus está falando: mata essa sede adorando ao Pai em espírito e em verdade. E essa mulher vai falar: eu sei que o Senhor é Messias, que se chama Cristo, e quando Ele vier, olha aí, Ele nos anunciará. E Jesus fala: ô bobinha, você está falando com o próprio, sou eu e eu que falo contigo. O Espírito Santo está passando aqui por esse local e Ele está olhando os verdadeiros adoradores que adoram em espírito e em verdade. Você pode dar um glória a Deus? Você pode dar um glória a Deus? Tem verdadeiro adorador aí? Mulher, larga o cântaro, corre para a cidade, e ela começa a anunciar de forma maravilhosa quem foi aquele Jesus, que aquele Jesus não era apenas um vidente, um profeta. Se você ler, ela vai se questionar: você é profeta? Você é o que você é? Aquele que estava falando com ela era o Messias. Jesus não foi a Samaria por causa da cidade. Jesus foi a Samaria por causa de uma mulher. Era necessário que Jesus fosse a Samaria. Aí você fala: meu Deus do céu. Eu não sei se a tua mente está explodindo, mas a minha mente deu um socão agora de inteligência de Deus, falando: ele desviou o caminho que ele tinha para seguir, ele foi por outra rota e se fez necessário ir para Samaria, porque ele se importava com aquela mulher, e através daquela mulher, Jesus conseguiu impactar uma cidade inteira, ao ponto de mostrar que ele era o Messias. Talvez você pode pregar hoje para um amigo, para um parente, para um colega, para alguém que foi esquecido. Nunca subestime uma pregação.
porque essa pregação pode alcançar uma vida transformada. Porque essa pregação pode alcançar uma família transformada. Porque essa pregação pode alcançar uma cidade transformada. Que é o caso também do homem que estava com espírito maligno e Jesus expulsa aqueles espíritos malignos para dentro dos porcos, cai em cima de Jesus e aquele homem vai pregar para Decápolis. Ou seja, Jesus não precisou nem ir para a cidade. Jesus não precisou subir num palanque ali em Samaria para pregar. Ele usou de um em um para poder espalhar a sua palavra e mostrar a grandeza desse Messias. Ou seja, ele se importa comigo e com você. Quem sou eu de verdade? Quando eu estou dando aula de projeto de vida, eu também faço essa pergunta. Quem é você? Se você deixasse de existir, que falta você faria? Aí os alunos, não, meus pais me amam muito, professor. Não estou falando disso. Se você deixasse de existir no mundo, que falta você faria hoje? Calma, não precisa ficar triste comigo. Que falta você faria no seu trabalho, na sua casa, com seus amigos, no universo? Que falta você faria? O Senhor Jesus, Ele se importa comigo e contigo, diante de um mundo tão grandioso quanto esse. Que falta você faria? Eu tenho uma palavra para te dar, que o Senhor Jesus morreu na cruz do Calvário para me salvar e para te salvar. E Ele busca quem tem sede, e quem tem sede de adoração, que adora de espírito e em verdade. Mas pastor, tem barreira. Mas pastor, tem barreira cultural talvez, ou pastor, não sei, tem alguma coisa que não me deixa fazer aquilo que Jesus está me mandando. E eu quero te dizer, Jesus atravessou o maior abismo que poderia passar, que foi a cruz do Calvário, para nos salvar. E hoje Ele nos chama de filhos. Hoje nós temos vida eterna. E eu quero dizer, hoje nessa noite, que é necessário passar em Samaria. E eu, em nome de Jesus, vou conseguir criar a minha célula lá na faculdade, para honra e glória do Senhor, que eu preciso atravessar, eu preciso passar por Samaria. Tem gente precisando ouvir da palavra do Senhor naquele lugar. Tem amigos que precisam ouvir a voz do Senhor. E eu queria que você fechasse seus olhos. E diante de muitas mensagens que eu poderia trazer nessa noite, na quinta foi uma mensagem para te jogar para cima, para você ficar com bom ânimo. Mas eu queria colocar hoje esse questionamento na sua mente. Que Samaria que eu preciso atravessar?